Muitas vezes, o brilho dos palcos esconde uma outra vida que só se revela quando as cortinas se fecham. As 10 mulheres que você vai conhecer neste vídeo foram vedetes de teatro de revista, atrizes de cinema, musas do carnaval e estrelas da televisão no Brasil. Todas tinham em comum algo que ia muito além do talento e da beleza. Todas viveram em algum momento de suas trajetórias sob a sombra, o abrigo ou a proteção de homens muito poderosos. Presidentes da República que as encontravam em apartamentos secretos em Copacabana. Empresários bilionários que lhes ofereceram mansões inteiras em bairros nobres do Rio de Janeiro. Governadores de estado que financiaram, de forma direta ou indireta, suas carreiras artísticas. Chefes de gabinete, ministros, deputados, jornalistas com poder de derrubar governos. Este vídeo não é uma tentativa de julgar. É uma caminhada respeitosa por 10 trajetórias que cruzaram a política, a moda, o teatro e o cinema brasileiro entre as décadas de 1930 e os anos 2000. Se você ficar com a gente até o final, vai entender por que muitas dessas mulheres foram lembradas depois mais pelo nome do homem que as amou do que pelo próprio trabalho, e por que uma delas, mesmo tendo sido a mulher mais fotografada do país num certo momento, hoje vive em silêncio. Nenhum caso aqui contado é invenção. Todos foram registrados em diários íntimos, biografias reconhecidas, entrevistas concedidas pelas próprias envolvidas ou por seus biógrafos. Comece com a gente essa jornada pela memória do Brasil. Quando se pensa em vedete no Brasil, o primeiro nome que costuma vir à cabeça de quem viveu a época é sempre o mesmo: Virginia Lane. Nascida no Rio de Janeiro em 28 de fevereiro de 1916, começou a cantar ainda menina no programa Garota Bibelô, da rádio Mairinque Veiga. Aos 14 anos, já ganhava a vida diante do microfone. Mais tarde virou dançarina e crooner no Cassino da Urca, o ponto mais elegante da noite carioca dos anos 40. O grande estouro veio em 1951, com a marchinha Sassaricando, do teatro de revista Eu Quero Sassaricar. A música tomou conta do carnaval, tomou conta do rádio, tomou conta do Brasil inteiro. Virgínia se tornou o rosto do teatro de revista de Walter Pinto, no lendário Teatro Recreio da Praça Tiradentes. Mas o que consolidou seu apelido veio de um homem só. Getúlio Vargas, o então presidente, foi ao teatro, viu a jovem no palco e concedeu a ela, ao vivo, o título que carregaria pelo resto da vida: a vedete do Brasil. Segundo a própria Virgínia contou em entrevistas concedidas em idade avançada, o romance com o presidente durou cerca de 15 anos. Ela dizia ter conhecido Getúlio por volta dos 15 anos de idade, numa apresentação no Teatro Guaíra, em Porto Alegre. Ele estava casado com Dona Darcy desde 1911 e completava, quando o caso começou de verdade, mais de 20 anos de matrimônio. A vedete afirmou em entrevistas à revista História e ao jornal Extra que os encontros do casal aconteciam no apartamento dela em Copacabana. Getúlio, segundo a artista, não era homem de dar joias caras nem carros de luxo. Era homem de mandar orquídeas brancas e contratar serenatas. Cantava junto com os músicos, ainda que desafinado. A família Vargas, contou Virgínia em depoimentos posteriores, sabia do envolvimento. Dona Darcy, a primeira-dama, teria dito para ela, já doente, cuidar bem de Getúlio. Alzira, filha do presidente e sua conselheira mais próxima, também não fazia oposição ao caso. O mais impressionante do relato de Virgínia é o que ela dizia sobre a noite do suicídio do presidente, em 24 de agosto de 1954. Segundo a vedete, ela estaria com Getúlio no Palácio do Catete horas antes do disparo fatal e teria sido retirada do prédio por uma ajudante do próprio presidente pouco antes dos acontecimentos. Ela nunca acreditou na versão do suicídio. Foi para o túmulo, aos 93 anos, em 10 de fevereiro de 2014, sustentando que Getúlio havia sido assassinado. Não existe prova documental que confirme essa presença dela no palácio naquela madrugada. Mas o depoimento está gravado na rádio CBN e integra o material que biógrafos consultam quando estudam o fim da era Vargas. Virgínia continuou nos palcos até a velhice. Encenava a peça Sua Excelência, a vedete em cidades do interior,
interpretando Messalina, aos 87 anos. Vivia numa casa modesta em Paraíba do Sul, no interior do Rio, com a filha Marta, 7 cachorros e centenas de maiôs de paetê guardados em armários. Ganhou pouco dinheiro na carreira, ajudou o retiro dos artistas, montou peça com recursos próprios, levou calote de produtor. Morreu longe do luxo, mas nunca perdeu o título que um presidente lhe deu numa noite qualquer do Teatro Recreio. Antes de a gente seguir para a próxima história, escreve aqui embaixo nos comentários de qual estado do Brasil você está assistindo esse vídeo agora. A gente lê tudo e adora saber por onde essa história está chegando. Enquanto Virginia Lane cuidava do coração de Getúlio Vargas no fim da vida do presidente, havia uma outra mulher que já habitava as páginas mais íntimas do diário dele havia quase 20 anos. O nome oficial era Aimée Sotomayor de Sá. Depois, com o segundo casamento nos Estados Unidos, passaria a história como Aimée de Heering. Nasceu em Castro, no interior do Paraná, em 1903, filha de 2 professores. Não veio de família rica, não estreou em palco de teatro, não gravou disco. Ainda assim, é considerada por historiadores a amante mais assídua e provavelmente a grande paixão extraconjugal do homem que governou o Brasil por 15 anos. Aimée era alta, morena, de olhos verdes, com uma educação incomum para uma jovem do interior brasileiro nos anos 20. Dominava 6 idiomas, viajava com frequência para a Europa. Depois de se mudar para o Rio de Janeiro na década de 1930, casou-se com o gaúcho Luiz Simões Lopes, que se tornaria chefe do gabinete civil de Getúlio Vargas e, décadas mais tarde, presidiria a Fundação Getúlio Vargas por quase 50 anos. Foi por meio desse casamento que Aimée entrou no círculo íntimo do poder e, aparentemente, entrou também no coração do presidente. Segundo os biógrafos Lira Neto, em sua obra em 3 volumes sobre Vargas, e José Carlos Melo, autor de Os Tempos de Getúlio Vargas, o diário íntimo do presidente registra cerca de 20 referências diretas a essa mulher, que aparece nas anotações apenas como bem-amada. Em francês, Aimée significa amada. A pista, para os pesquisadores, ficou impossível de ignorar. A primeira anotação data de 17 de abril de 1937. Getúlio escreveu apenas ocorrência sentimental de transbordante alegria. Naquele ano, o presidente já tinha completado bodas de prata com Dona Darcy. Aimée era esposa do seu próprio chefe de gabinete. O escândalo, se viesse a público na época, teria sido catastrófico. Manteve-se, no entanto, restrito ao gabinete presidencial e ao apartamento em Copacabana. Em abril de 1938, os encontros chegaram ao seu ponto mais intenso, com 10 visitas registradas em Poços de Caldas. O próprio Getúlio descreveu num dos trechos que o encontro se deu em plena floresta, à margem de uma estrada, e reconheceu o risco que corria como presidente e como homem de 55 anos. Em 1938, Aimée se separou de Simões Lopes e partiu sozinha para viver na Europa. Getúlio, segundo o biógrafo José Carlos Melo, saiu desse relacionamento com o coração partido. Aimée não o amou de volta, escreveu Melo. Segundo o pesquisador, ela mantinha uma fascinação de juventude por ser a amante do homem mais poderoso do país, mas não pretendia se casar, ter filhos ou levar uma vida convencional. Depois da Segunda Guerra Mundial, ela se casou nos Estados Unidos com o industrial Rodman Wanamaker de Heeren, herdeiro de uma das grandes fortunas americanas do começo do século XX. Passou a ser tratada em Paris e em Nova York como Madame de Heeren. Viveu entre a França, os Estados Unidos e a alta sociedade internacional. Foi eleita, num certo momento, uma das mulheres mais elegantes do mundo por revistas de moda europeias. Décadas depois da morte de Getúlio, quando o diário do presidente veio a público, a revista Veja localizou Aimée em Paris. Era 1995. Ela já estava com 92 anos, morava sozinha num apartamento discreto e recebeu a repórter com toda a educação. Perguntada se de fato fora amante do presidente, respondeu com uma frase que ficou famosa. Disse, em tom lacônico, que na sua idade não estava mais em posição de fazer confissões, e completou que não iria falar coisa que pudesse ofender os familiares dele que ainda estivessem vivos. Nem confirmou, nem negou.
Levou o segredo para o túmulo em 2006, aos 103 anos de idade, em Nova York. O caso de Aimee é curioso porque, ao contrário de outras mulheres deste vídeo, ela nunca dependeu materialmente de Getúlio. O dinheiro veio pelo casamento com Simões Lopes, primeiro, e depois pelo matrimônio com o herdeiro Wanamaker, uma das maiores fortunas dos Estados Unidos no pós-guerra. O que ela recebeu de Vargas foi outra coisa. Foi o registro histórico, escrito à mão pelo próprio presidente do Brasil, do seu lugar no coração dele. Poucas amantes de chefes de Estado na história do país tiveram tal privilégio. A maioria foi apagada. Aimee, por vontade do próprio Getúlio, ficou. E hoje é assunto de doutorado em universidades brasileiras. O terceiro nome desta lista viveu tudo que uma vedete de teatro de revista podia viver no Brasil dos anos 50. Prêmios, escândalo, viagens internacionais, casamento aos 17, separação aos 20, romance com o vice-presidente da República e paixão pública com o maior craque do futebol brasileiro daquele momento. O nome de batismo era Maria Angélica Gugani. O mundo do teatro a conheceu como Angelita Martinez. Nasceu em São Paulo, em 17 de maio de 1931, filha do zagueiro de futebol Bartô Gugani, do clube paulistano. Fez o primeiro recital de piano aos 7 anos e estreou como cantora em programas de calouros aos 10. Aos 17, casou-se com o cantor mexicano Chucho Martínez Gil, 13 anos mais velho, e passou a ser sua crooner em turnês pela América Latina. Foi dele que herdou o sobrenome artístico. O casamento durou pouco. Uma agressão física em plena turnê internacional, segundo registros da revista do rádio, levou Angelita a abandonar o marido e voltar sozinha para o Brasil. Perdeu depois, num processo judicial, a guarda da própria filha Gladys. De volta ao Rio de Janeiro, foi contratada por casas noturnas famosas como o Copacabana Palace, o Monte Carlo, a Casa Blanca e o Night and Day. Em 1951, estreou como girl no show Carrossel. Em 1955, virou vedete no musical O Samba Nasce no Coração. E em 1958, atingiu o auge da carreira ao ser eleita Rainha das Vedetes, título que só as maiores atrizes do teatro de revista carioca disputavam. Também apareceu, escandalizando a sociedade, no programa Espetáculos Tonelux, da TV Continental, em 27 de dezembro de 1956, com roupa considerada mínima demais para os padrões da época. Foi nesse momento de fama que a vida dela cruzou com a de João Belchior Marques Goulart. Jango, como o vice-presidente e depois presidente do Brasil ficou conhecido, era casado com Maria Teresa Fontela Goulart, que ele tinha desposado em 1955, aos 19 anos. Segundo registros do dicionário Cravo Albim da música popular brasileira, uma das principais referências acadêmicas do país no assunto, Angelita foi considerada a vedete preferida do presidente João Goulart. A pesquisadora Neide Veneziano escreveu numa obra sobre o teatro de revista que Jango, ainda antes de assumir a presidência, viveu com Angelita uma paixão avassaladora, a ponto de causar escândalos em Copacabana no dia em que ela, brigada com ele, se recusou a abrir a porta do próprio apartamento. Os dados públicos indicam que o envolvimento se estendeu aproximadamente entre 1957 e 1959. Foi também o período em que Angelita se envolveu com outro nome de peso no Brasil, o jogador de futebol Mané Garrincha. O romance com o alegre craque do Botafogo, herói da Copa do Mundo de 1958 na Suécia, virou até marchinha de carnaval. A composição Mané Garrincha, de Jorge de Castro, Wilson Batista e Nóbrega de Macedo, foi gravada por ela mesma, em 1959, e tocou nas rádios do país inteiro. Além de Jango e Garrincha, Angelita ainda foi apontada como namorada dos futebolistas Bellini, capitão da seleção campeã do mundo naquele mesmo ano, e Gilmar, o goleiro, e do cantor e compositor Dorival Caymmi. Foi um caso raro de mulher brasileira na década de 50, cujas escolhas amorosas ocupavam as manchetes das revistas de rádio e televisão como se fossem manchete de coluna social.
Nos anos 60, com o teatro de revista em declínio, Angelita passou por uma tentativa de carreira cinematográfica, em filmes como O Pequeno por Fora, de 1960, e Zero e Meio no Carnaval, de 1966. Fez ainda outros programas de auditório, dançou no programa do Chacrinha e desapareceu, aos poucos, dos holofotes. Morreu em 13 de janeiro de 1980, na sua São Paulo natal, aos 48 anos, vítima de leucemia. O corpo dela foi despedido praticamente em silêncio pela imprensa. A geração da bossa nova já tinha substituído, no imaginário nacional, a era das vedetes. Mas quem estudou o teatro de revista sabe que Angelita foi, sem exagero, uma das mulheres mais desejadas do Brasil naquele momento em que o país trocou o presidente Juscelino por Jânio, e Jânio pelo próprio Jango. A história desta próxima artista começa numa família tradicional de Niterói e termina com uma casa alugada no Rio de Janeiro que ela ganhou de presente de um presidente da República. Wilza Carla Pereira da Silva nasceu em 29 de outubro de 1936, no bairro do Ingá. Neta de político famoso do estado do Rio, foi abandonada pelo pai aos 3 anos de idade e cresceu dividida entre a mansão dos avós e o quarto e sala em que a mãe passou a viver depois do divórcio. Foi aluna do tradicional Colégio Sion, um dos mais rigorosos internatos religiosos da cidade. E no ano de 1955, na porta do próprio colégio, foi abordada pelo diretor e roteirista Carlos Manga, que lhe ofereceu um papel no filme Chico Viola Não Morreu. Wilza aceitou, filmou escondida da família e, quando o filme estreou, foi expulsa do Sion. Os avós, conservadores, jamais entenderam a escolha da neta. Mas a jovem tinha decidido o caminho. No mesmo ano, foi eleita Rainha das Comerciárias. Em 1957, 58 e 59, foi tricampeã de Rainha do Carnaval do Rio de Janeiro. Migrou para o teatro de revista, gênero considerado por muitos dos artistas de então como o de maior público e maior lucro. E ali se transformou, segundo biógrafos, numa das principais vedetes do Brasil. Chegou a atuar na produção sueca Palmeiras Negras, dos diretores Lasse Ligrand e Yulin Bohin, ao lado de Bibi Andersson, com prêmio de melhor atriz no Festival de Palermo. O tempo do teatro de revista, no entanto, era o tempo dos frequentadores do teatro de revista. Governadores, ministros, deputados, magistrados, banqueiros e generais faziam questão de ocupar as poltronas de camarote em noites de estreia. Wilza foi, segundo dizia sua própria biografia divulgada em blog pela família, a favorita de muitos políticos daquela geração. Um deles ficou para a história de forma explícita. Juscelino Kubitschek, o presidente bossa nova, o homem que construiu Brasília e transformou o país nos famosos 50 anos em 5, mantinha a amizade próxima com a vedete. Foi ele, segundo a revista Isto É, publicou por ocasião da morte de Wilza, quem deu a ela uma casa no Rio de Janeiro. Um imóvel real, registrado, do qual ela dependeria financeiramente pelo resto da vida. Wilza precisou desse aluguel. Quando morreu, em 18 de junho de 2011, em São Paulo, aos 74 anos, vítima de complicações do diabetes, vivia com apenas um salário mínimo de aposentadoria e o dinheiro daquele imóvel. A vedete, que na melhor fase da carreira circulava em automóveis oficiais e cobria os corpos com plumas e paetês da mais alta qualidade, chegou ao fim da vida numa cadeira de rodas, com a memória enfraquecida. Numa entrevista que concedeu aos 71 anos, disse uma frase que definiu bem o que tinha sido a sua trajetória. Eu ganhava bem, mas dava dinheiro para todo mundo. Faltou, no fim, alguém que devolvesse. O currículo artístico, no entanto, é impressionante. Mais de 40 filmes gravados nas décadas de 1960 e 1970. Muitos deles chanchadas populares que sustentaram o cinema brasileiro naquele momento. Presença fixa no programa do Chacrinha, como dançarina e depois como jurada. E o papel que a consagrou no público de novela, A Dona Redonda de Saramandaia, adaptação do livro de Dias Gomes, exibida pela Rede Globo em 1976. A personagem Dona Redonda literalmente crescia ao longo dos capítulos, até estourar de tanto comer, numa metáfora do próprio Brasil dos militares.
Wilsa soube brincar com o próprio corpo obeso, ganhando quilos para o papel e desafiando os padrões daquele momento. Wilsa Carla nunca escondeu que ficou grata a Juscelino pelo resto da vida. Também nunca reduziu a própria trajetória ao presente que recebeu. Era, primeiro, uma artista que trabalhou décadas nos palcos, nos cinemas e na televisão. O imóvel era um detalhe, mas era um detalhe que mostrava, na prática, como funcionava naquele Brasil dos 50 anos em 5, a relação entre o poder da República e as mulheres que enchiam os teatros da Praça Tiradentes. A próxima trajetória é uma das mais peculiares desta lista. Não porque envolva um único homem poderoso, porque envolve, em vez disso, uma pequena constelação de governadores, ministros, militares de alta patente e milionários brasileiros que frequentavam secretamente um clube naturista numa ilha da Baía de Guanabara. E porque a mulher no centro dessa cena foi filha, ela própria, de um ex-senador da República. O nome de batismo era Dora Vivacqua. Nasceu em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, em madrugada de segunda-feira de Carnaval, 21 de fevereiro de 1917. 15ª filha de Antônio Vivacqua, líder político capixaba, e da esposa Etelvina. O irmão mais velho, Atílio, seria um dos senadores mais influentes do país durante a Era Vargas. Já criança, Dora demonstrava um temperamento indomável. Recusava usar sutiã. Desfilava em marataízes com biquíni improvisado a partir de lenços numa época em que o próprio biquíni ainda não existia oficialmente no vocabulário nacional. Depois do assassinato do pai, em 1929, veio morar no Rio de Janeiro, então capital federal, sob a tutela do irmão, o senador Atílio. Foi ele, mais tarde, o principal opositor da carreira que Dora escolheria. Adotou o nome artístico Luz del Fuego, inspirado numa marca de batom argentino que a encantou. Estreou como bailarina, no circo primeiro, depois nos teatros de revista da Praça Tiradentes, onde se apresentou embalando cobras vivas ao redor do corpo praticamente nu. A ideia veio da leitura de um livro sobre mulheres da Macedônia que dançavam com serpentes. Nos anos 40, foi presa mais de uma vez por atentado ao pudor. Filmou nua, em 1951, com o cineasta português Antônio Medeiros e duas amigas, num filme que circulou clandestinamente. Publicou o próprio romance, Trágico Blackout, em 1947. E em 1949, tentou fundar o Partido Naturalista Brasileiro, com o slogan Menos roupa e mais pão. A candidatura a deputada federal jamais se concretizou. A lista de assinaturas do partido, segundo os biógrafos, se perdeu em circunstâncias misteriosas, num acidente aéreo. O irmão senador, contam os pesquisadores capixabas, teria feito de tudo para impedir a irmã de chegar ao Congresso. O que veio depois é o que interessa neste vídeo. Em 1950, Luz arrendou uma ilha deserta na Baía de Guanabara e ali fundou o Clube Naturalista Brasileiro. Foi a primeira colônia oficial de naturistas da América Latina, reconhecida pela Federação Internacional de Naturistas com sede na Alemanha. A Ilha do Sol, como o lugar ficou conhecido, chegou a ter, em sua fase áurea, cerca de 240 sócios pagantes. Segundo consta na biografia oficial escrita pelas pesquisadoras Cristina Agostinho, Branca de Paula e Maria do Carmo Brandão, entre os frequentadores estavam governadores em exercício, ministros de Estado, militares de alta patente, milionários brasileiros, atores e atrizes de cinema e turistas de várias partes do mundo. A única regra era estar completamente nu. O portal Adoro Cinema, na ficha biográfica oficial de Luz del Fuego, resume a situação numa frase seca. A vedete, além do trabalho com cobras, foi amante de personalidades políticas importantes. Os biógrafos não confirmam publicamente os nomes desses homens. Isso talvez explique, em parte, a morte dela. Em 19 de julho de 1967, aos 50 anos, Luz foi assassinada a pauladas na própria ilha, ao lado do caseiro Aparício. Os irmãos Alfredo Teixeira Dias e Mozart Dias, apelidado Gaguinho, tinham sido denunciados por ela à polícia por atos criminosos anteriores e resolveram silenciá-la. Foram presos, mas o processo demorou. Na época, muitos comentaram que a morte não foi obra apenas de dois criminosos comuns. Comentava-se, sem provas documentais, que Luz sabia demais e que a lista dos frequentadores da Ilha do Sol
representava um risco para nomes muito grandes da política brasileira dos anos 60. Nenhuma investigação oficial chegou a confirmar essa versão. A biografia dela foi levada ao cinema em 1981, com Lucélia Santos no papel principal e direção de David Neves. Luz del Fuego terminou, como talvez ninguém desta lista, verdadeiramente independente. Nunca dependeu materialmente de um homem. Fez o próprio caminho. Mas o cruzamento entre a vida dela e o poder político da capital federal atravessou a existência inteira, do berço aristocrático em Cachoeiro até o pauladeiro numa noite quente de julho, na Baía de Guanabara. Nem toda mulher desta lista veio dos palcos do teatro de revista ou da tela do cinema. Algumas chegaram até o público brasileiro por outro caminho, o do papel e da caneta. E entre elas, a escritora que mais escandalizou a ditadura militar com relatos autobiográficos sobre o Palácio dos Bandeirantes. Adelaide Carraro nasceu em Vinhedo, interior de São Paulo, em 30 de julho de 1936. Ficou órfã de pai e mãe aos 7 anos, com mais 11 irmãos, e foi criada num orfanato do governo até os 18. A dureza da infância aparece em tudo o que escreveu depois. O primeiro texto que ganhou algum prêmio foi uma crônica intitulada apenas Mãe, quando ainda estava internada na instituição aos 13 anos de idade. Vendia quadros para sobreviver. Nunca se casou. Adotou depois 2 crianças. Publicou 46 livros ao longo da vida, com uma vendagem total superior a 2 milhões de exemplares. Poucos autores brasileiros do século XX alcançaram essa marca. O livro que projetou Adelaide para o país inteiro se chamava Eu e o Governador. Foi publicado nos primeiros anos da década de 1960. Nele, a autora, na primeira pessoa, descrevia um envolvimento amoroso e financeiro com Jânio da Silva Quadros, então governador do estado de São Paulo, casado com Eloado Vale Quadros e considerado, naquele momento, o político mais popular do país. A obra prometia aos leitores segredos e intrigas dos gabinetes paulistas, contadas de dentro. Foi um sucesso comercial imediato. A partir dele, Adelaide adotou a fórmula que consagraria a carreira. Autobiografia misturada com romance, fatos misturados com ficção, política brasileira misturada com vida íntima. O relato dela sobre Jânio nunca foi confirmado nem oficialmente desmentido. Historiadores da literatura, como a pesquisadora Adriana Fraga Vieira, classificam o livro como uma memória autobiográfica ficcionalizada. Ou seja, uma obra em que a autora reconstrói acontecimentos reais, adicionando dramatização. Jânio, um homem conhecido pelo pudor público, pelo discurso de bons costumes e pela vassoura como símbolo de campanha em 1960, jamais respondeu abertamente. O silêncio dele, na época, foi lido por parte da imprensa como confirmação. E o livro virou uma espécie de escândalo de gaveta, comprado às escondidas por leitores que o levavam para casa dentro do saco de padaria, escondido do resto da família. Adelaide seguiu escrevendo obras cada vez mais duras. Falência das Elites, publicado depois, é considerado por alguns críticos como o retrato mais perturbador da hipocrisia da classe dominante paulista, escrito naquela geração. Escreveu ainda Podridão, O Mundo Cão de Silvio Santos. Eu mataria o presidente. Foi presa mais de uma vez pela ditadura militar. Teve livros censurados, apreendidos, atrasados por meses nas gráficas por decisão de fiscais federais. Ainda assim, continuou publicando. Ganhava bem em vendas de banca de jornal, formato em que os livros dela chegavam ao interior do Brasil. Ao contrário das vedetes de teatro de revista, Adelaide não recebeu presente algum de político. Pelo contrário, o que ela deu foi presente para o público, um retrato do que acontecia atrás das portas fechadas do poder paulista, escrito por alguém que, segundo a própria narrativa, tinha estado ali dentro. O caso com Jânio, como ficou conhecido nas rodas literárias, foi provavelmente o maior tabu envolvendo a vida íntima de um chefe de Estado brasileiro, contado por punho próprio de uma mulher. Tudo isso numa época em que sequer se admitia, em jornal respeitável, escrever palavra que remetesse ao corpo feminino. Adelaide morreu em 7 de janeiro de 1992, aos 55 anos, em São Paulo, num quase esquecimento editorial. Nos últimos anos,
Vivia sozinha, num apartamento simples, longe do brilho que os livros um dia tinham produzido. Morreu antes de ver a própria obra ser recuperada por dissertações de mestrado e artigos acadêmicos que hoje analisam seu trabalho como precursora, no Brasil, de um tipo de literatura confessional que só ficaria comum décadas mais tarde. O relacionamento com Jânio nunca deixou de ser assunto polêmico. Mas ninguém, até hoje, escreveu contra a versão dela um livro comparável em profundidade. A voz dela prevaleceu por escrito. E foi assim, com palavra, que uma órfã de vinhedo colocou o governador do maior estado do país num livro que virou capítulo obrigatório da história editorial brasileira. A rivalidade mais famosa do teatro de revista carioca opôs duas mulheres na Praça Tiradentes. De um lado, Luz del Fuego e as suas cobras. Do outro, a artista que com desdém chamava a rival de a Mulher das Cobras. O nome era Elvira Olivieri Cosolino, mas o Brasil conheceu por Elvira Pagan. Nasceu em Itararé, no interior de São Paulo, em 6 de setembro de 1920. Filha de pai norte-americano e de mãe paranaense, numa família pobre e desestruturada. Segundo a própria Elvira contou em entrevistas concedidas ao longo da vida, foi raptada pela mãe aos 4 anos de idade. Aos 13, casou-se com um homem rico, Teodoro Eduardo do Vivier Filho, que tinha 39 anos e representava socialmente uma promessa de estabilidade. Chamava esse casamento de segundo rapto e primeiro estupro da vida dela. Foi a primeira relação com um homem de dinheiro. Depois da separação, começou a cantar ao lado da irmã Rosina, na dupla As Irmãs Pagãs. Gravaram 13 discos e apareceram nos musicais do lendário filme Alô, Alô, Carnaval, de 1936. A dupla se desfez com uma briga. Rosina foi para os Estados Unidos, onde se casou com um político norte-americano. E embora as relações entre as irmãs tenham esfriado, Rosina passou a sustentar financeiramente a Elvira até o fim da vida, segundo consta em pesquisa publicada por Vinícius Rigo, discente de teatro da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Foi, portanto, uma relação indireta com o dinheiro de um político estrangeiro, canalizado pela via familiar, que garantiu a sobrevivência da vedete quando os palcos se acabaram. Elvira virou vedete solo no fim dos anos 30. Nos anos 40 e 50, tornou-se símbolo sexual do Teatro Recreio, do Cassino Icaraí, da Boate Arpege e do Teatro Foles de Copacabana. Foi declarada a primeira rainha do carnaval carioca. Foi a primeira mulher a usar biquíni em público na América do Sul, adaptando um traje do teatro rebolado. Foi presa mais de uma vez por atentado ao pudor. Fez uma cirurgia plástica de seios, algo raríssimo no Brasil daquele momento, e distribuiu fotos suas nua como cartão de Natal para amigos e admiradores. Elvira, ao longo da carreira, se envolveu com nomes de peso da política, do jornalismo e do crime. Conta-se, sem confirmação documentada em fontes primárias, que o bandido apelidado Carne Seca decorou a própria cela com fotografias dela e recebeu, ainda preso, uma foto com dedicatória. Ela mesma, em uma das últimas entrevistas concedidas, resumiu esses anos com uma frase curta: "Foi uma orgia só." Nos anos 60, se recolheu do meio artístico, assumiu uma identidade mística, dizendo-se sacerdotisa ligada a discos voadores e à Atlântida. Escreveu um livro intitulado Elvira Pagan, Vida e Morte. E a cantora Rita Lee, em 1979, homenageou a vedete numa música com o próprio nome dela. Elvira morreu em 8 de maio de 2003, no Rio de Janeiro, aos 82 anos, numa clínica em Santa Teresa. O historiador Haroldo Coronel, que a acompanhava em breves conversas nas ruas de Copacabana nos anos finais, contou que a morte passou quase despercebida. O porteiro do prédio da Avenida Nossa Senhora de Copacabana, onde ela morava em frente ao anexo do Copacabana Palace, respondeu à pergunta sobre o paradeiro dela com desdém. Quem? A velha que foi artista? Ela morreu há meses. Nenhum jornal grande cobriu o funeral naquela semana. 2 décadas depois, a figura de Elvira Pagan voltou a ser estudada em cursos de teatro, em festivais de cinema retrospectivo e em documentários sobre a era das vedetes. E não é exagero dizer que, entre todas as artistas desta lista, ela foi a que mais desafiou, sozinha,
com o próprio corpo e a própria voz, a moral pública brasileira da primeira metade do século XX. A oitava história desta lista pertence a uma artista que atravessou o teatro, o cinema, a música e a política brasileira do século XX com uma independência quase única. E que decidiu, ela própria, publicar em vida um relato franco sobre os homens que passaram pela sua cama, incluindo um assessor direto do palácio de um presidente da República. Norma Aparecida Almeida Pinto Guimarães Dáurea. Bengel nasceu no Rio de Janeiro em 21 de fevereiro de 1935, num domingo de carnaval. Era filha de pai belga com uma jovem de família rica que tinha sido deserdada pelo próprio pai, integralista, por ter se casado com um imigrante. Cresceu em Copacabana, entre dificuldades financeiras. Estreou na noite carioca como vedete da boate Night and Day. Foi descoberta pelo produtor Carlos Machado, o mesmo que lançaria depois tantas outras estrelas do teatro de revista. O cinema foi o palco onde Norma virou nome internacional. Foi a primeira atriz brasileira a aparecer em nu frontal na história do cinema nacional, no filme Os Cafajestes, de Rui Guerra, em 1962. Contracenou com Alain Delon, na Itália, no filme O Mafioso, e viveu com o astro francês um romance intenso, enquanto ele oficialmente namorava a atriz austríaca Romy Schneider. Atuou em O Pagador de Promessas, único filme brasileiro a ganhar a Palma de Ouro no Festival de Cannes, do mesmo ano de 1962. Foi casada com o ator italiano Gabriele Tinti. Foi processada, censurada, banida da televisão pela ditadura militar por posições contrárias ao regime. Foi acusada anos depois, injustamente segundo suas defensoras, de desvio de verbas na produção de O Guarani, filme de 1996. Em autobiografia póstuma organizada pela produtora cultural Cristina Caneca, publicada pela editora N Versus, Norma detalhou, com nome e sobrenome, o primeiro homem que a fez sentir prazer sexual. Chamava-se Arnaldo. Era casado, pai de 3 filhos, e ocupava o cargo de secretário do presidente João Goulart. Norma tinha 23 anos quando o caso começou. Escreveu no livro que buscava, com todos eles, algo que diziam não ser real, que era o amor. Tive muitos homens, resumiu, mas nenhum me ofereceria amor sem prisão. Além de Arnaldo, ela detalhou envolvimentos com o diretor Anselmo Duarte, o ator Reginaldo Faria, o italiano Renato Salvatore, o americano Robert Loggia e um romance breve com o roqueiro Mick Jagger, seu parceiro de cena no obscuro filme Running Out of Luck, gravado durante uma passagem dos Rolling Stones pelo Rio de Janeiro. Casou-se depois com a jornalista Gilda Grillo, com quem viveu um relacionamento de 7 anos. Norma morreu em 9 de outubro de 2013 no Rio de Janeiro, aos 78 anos, praticamente sozinha, doente, sem recursos. O contraste entre o brilho da carreira internacional e o fim material é um dos pontos que mais chamou a atenção de biógrafos. Foi acusada, incriminada, perseguida, esquecida. Mas escolheu em vida dizer tudo por escrito, sem pedir permissão aos herdeiros, nem aos partidos políticos que naquele momento controlavam as narrativas oficiais sobre o Brasil dos anos 60. Muitas mulheres desta lista foram cercadas de rumores. Norma foi a única que decidiu pegar a caneta e escrever o próprio depoimento. E para efeito de história pública, isso conta. A trajetória da penúltima mulher desta lista atravessou o mundo capixaba de origem simples, as passarelas parisienses, a redação do jornal mais poderoso do getulismo, o cinema brasileiro do Cinema Novo e as colunas de comportamento mais lidas da Folha de São Paulo e do Jornal do Brasil. Danusa Lofego Leão nasceu em Itaguaçu, no Espírito Santo, em 9 de setembro de 1933. Irmã mais velha da cantora Nara Leão, princesa da Bossa Nova. Muito jovem, ainda modelo iniciante, aceitou um convite do magnata das comunicações Assis Chateaubriand, dono dos Diários Associados, para participar como manequim de um baile de gala em Paris, oferecido pelo Barão de Coberville. Foi na França que Danusa flertou com o cinema europeu, namorou um astro do cinema francês daquele período e ficou amiga de estilistas como Jacques Fath. De volta ao Rio, aos 19 anos, aceitou um convite insólito de um amigo. Ir conhecer, na prisão, o jornalista Samuel Weiner. O ano era 1952.
Ele tinha 41, ela tinha 19. Weiner era, na época, provavelmente o jornalista mais poderoso do Brasil. Fundador do jornal Última Hora, ele estava ligado diretamente ao segundo governo de Getúlio Vargas, entre 1951 e 1954. O Última Hora era a principal peça de defesa do getulismo contra os ataques do jornalista Carlos Lacerda. Danusa casou-se com Weiner em 1953, aos 20 anos, e teve com ele 3 filhos, a artista plástica Pink Weiner, o jornalista Samuel Weiner Filho e o produtor Bruno Weiner. Segundo escreveu ela própria em Quase Tudo, livro de memórias vencedor do Prêmio Jabuti em 2005, foi Weiner quem a apresentou ao poder. Ela apresentou a Weiner a vida glamurosa e sofisticada. Foram juntos à China conhecer Mao Tse-tung. Depois de uma paixão pelo cronista e compositor Antônio Maria, o casamento com Weiner terminou. Danusa foi viver em Paris, no exílio, durante os primeiros anos da ditadura militar, quando Weiner foi perseguido pelo governo. Casou-se depois com o jornalista Renato Machado, futuro âncora da TV Globo. Atuou em Terra em Transe, de Glauber Rocha, em 1967, um dos maiores filmes do cinema brasileiro. Foi promotor das boates Hipopótamos e Regines no Rio, definindo a lista de convidados dos anos 70 e 80. E, a partir de 1992, publicou Na Sala com Danusa, livro que virou best-seller e depois seguiria com 3 outros títulos de sucesso. Perdeu, em 29 de junho de 1984, o filho Samuel Weiner Filho, jornalista da Globo, morto num acidente com um carro de reportagem, aos 28 anos. Danusa morreu em 22 de junho de 2022, no Rio, aos 88, por insuficiência respiratória. Deixou uma obra escrita respeitada, prêmios literários, 3 filhos, uma legião de leitoras que a acompanhavam desde os anos 90 e, principalmente, o testemunho de uma vida que atravessou, do camarim ao gabinete presidencial, 8 décadas do Brasil moderno. Ao contrário das vedetes da Praça Tiradentes, ela não recebeu presentes materiais de um chefe de Estado. Recebeu, através do marido Weiner, uma coisa mais difícil de definir: acesso. Acesso ao gabinete de Getúlio Vargas em Copacabana. Acesso ao Palácio do Planalto de Juscelino em Brasília. Acesso a Mao Tse-tung em Pequim. Acesso à cabeça do poder. E aproveitou tudo com uma elegância que virou capítulo obrigatório da crônica social brasileira. Az utolsó név a listán a legnagyobb név. Egy kétszeres Kossuth-díjas, a Nemzeti Színház egész életét betöltő tagja, aki Bajor Gizi szerepét vette át fiatalon, és aki élete végén Eugene O'Neill és Arthur Miller legnehezebb drámai főszerepeiben remekelt. Ha valakiről azt gondolnánk, hogy az ő sírja biztosan megmaradt, akkor ő lenne az, és mégsem maradt meg. Ő Somogyi Erzsi. Somogyi Erzsi 1906. szeptember 10-én született Kolozsváron. Már gyerekkorában kapcsolatba került a színházzal, hiszen a szülei a Kolozsvári Nemzeti Színházban dolgoztak. A Színművészeti Akadémián töltött rövid idő után a Reneszánsz Színházban Móricz Zsigmond Búzakalász című darabjának főszereplője lett 1924-ben. Még ugyanabban az évben a Tartüffben Marián szerepében debütált a Budapesti Nemzeti Színházban, majd Puckot játszotta Shakespeare Szent Ivánéi álmában, és átvette Bajor Gizi szerepét, Sárikát, Zilahi Lajos Süt a nap című darabjában, vagyis fiatalon a kor egyik legnagyobb színésznőjének örökébe lépett. Élete végéig a Nemzeti Színház színpadán játszott, mindössze 2 megszakítással. 1927 és 28 között a Vígszínházban, 1951 és 53 között pedig a Magyar Néphadsereg Színházának volt a tagja, ahol nagy sikert aratott Sándor Kálmán a Haragnapja című darabjában. 1954-ben visszatért a Nemzeti Színházhoz, ahol Csiki Gergely Buborékok című darabjában Szidóniát alakította. Élete utolsó szakaszában 2 nehéz drámai szerepben remekelt. Lindát játszotta Arthur Miller az Ügynök halála című drámájában, és Mary Tyront Eugene O'Neill Hosszú út az éjszakába című művében. Emellett számos filmben, hangjátékban és televíziós filmben is szerepelt. Fontosabb szerepei közé tartozott Rosalinda Shakespeare Ahogy tetszik című vígjátékában, Dorina Molière Tartüffjében,
Rozika Móricz Zsigmond Úri-Muri című művében, Lina a Rokonokban és Lulu abban a Lyuk az életrajzon című darabban, amelyet a saját férje Gádor Béla írt. Somogyi Erzsi ugyanis 5-ször házasodott. Előbb Örlei István íróhoz, majd Szedő Imre vállalatelnökhöz ment feleségül 1929-ben, ettől 31-ben elvált, később Bálint Imre újságíróhoz, majd Pásztor János színészhez ment hozzá, végül a humorista Gádor Bélához, a Ludas Matyi főszerkesztőjéhez, akit 1961-ben veszített el. Somogyi Erzsi 1973. július 10-én halt meg Budapesten. A Farkasréti temetőben helyezték örök nyugalomra. És most jön az a mondat, amit az elején ígértem. A neve ott áll ugyanabban a listában, mint a videó összes korábbi szereplőjé. Abban a jegyzékben, amelyet 2003-ban tett közzé a Budapesti Negyed folyóirat azokról, akiknek a sírját a Farkasréti temetőben felszámolták, mert a temetkezési hely bérleti idejét nem hosszabbították meg. Ezt egy hivatalos Wikidata bejegyzés is megerősíti. Somogyi Erzsi sírhelye felszámolva. Íme a közös szál. Magyarországon a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999-es törvény, valamint az ehhez kapcsolódó kormányrendelet szerint egy sírhely bérleti ideje jellemzően 25 év, egy urna sírhelyé mindössze 10. Ha ezt az időt senki, sem a család, sem egy alapítvány, sem az állam nem hosszabbítja meg, a temető jogosult a sírhelyet felszámolni, a régi síremléket elbontani, és a helyet új temetkezésre kiadni. Ez nem botrány, nem összeesküvés, csak egy hivatalos, teljesen legális eljárás, amely a mai napig zajlik minden magyar köztemetőben. A Farkasréti temetőben egy magánkutatás közel 800 nevet gyűjtött össze, közöttük 15 minisztert, 25 akadémikust, 9 48-as honvédtisztet, és rengeteg olyan színészt, akiket egykor milliók ismertek. A 10 név, amit ma hallottál, Temesi Hédi, Sármási Miklós, Lóth Ila, Basa György, Szécsi Ferenc, Kőmíves Erzsi, Feleki Klára, Lengyel Vilmos, Palasovszky Ödön és Somogyi Erzsi, mind ugyanennek a csendes, adminisztratív folyamatnak lettek az áldozatai. Nem a történelem törölte el őket, hanem egy elfelejtett postai csekk. Írd meg kommentben, te melyik városból nézed ezt a videót, mert kíváncsi vagyok, honnan gyűltünk össze ma este. És ha végig kísérted mind a 10 történetet, nyomj egy lájkot, iratkozz fel a csatornára, mert rengeteg hasonló, elfeledett magyar sorsot fogunk még előásni a következő videókban.